Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e sou obrigado a concordar com o Caciraga quando ele diz que se fosse um jogador latino-americano ou do Brasil, o shitposting por causa do que aconteceu no regional ia ser 10 vezes maior. Só 10? Mas e aí? Fala galera, eu sou o GH e eu voltei a jogar Pokémon essa semana. Treinar pro Inter, né? Muito que bom. E hoje, infelizmente, não temos a presença do nosso querido Alan Cruz, vulgo Catoplay, porque ele teve alguns problemas para resolver e não pôde estar conosco. Mas vamos lá, né, GH? Não vamos deixar o pessoal na mão e vamos falar com a primeira notícia, que é uma notícia maravilhosa, que ela entrou numa breve inserção no episódio passado que eu fiz e o Marvin, com a mágica da edição, colocou pro pessoal, é que as ligas de Pokémon voltaram. É isso mesmo, as ligas estão de volta. Nesse primeiro momento, as ligas ainda não podem criar, por exemplo, eventos que vão dar CP, né? Como o League Challenge, o League Cup, mas o que a gente está vendo parece que é um retorno gradual. Os encontros casuais podem acontecer, os pré-releases já puderam acontecer a partir de Origem Perdida. Tudo indica que os qualifiers do Team Challenge vão poder acontecer presencialmente. E aí a gente fica na expectativa do retorno, pelo menos em 2023, das ligas com tudo, né, GH? O que você acha? Eu acho que vai voltar, cara. Assim, era pra ter voltado esse ano já vai voltar a liga. Já abre espaço para as lojas reservarem Challenge, Cup. Acho que não tem por que esperar tanto, assim. A situação mundial da Covid, etc, já deu uma estabilizada. Já teve regionais, internacional. Assim, não teve muitos problemas, né? Eles já testaram tudo que puderam testar. Então agora acho que já tá na hora de voltar tudo. E já tá passando da hora, né? Falar pra você, porque... Passou, né, da hora. Porque até os outros card games voltaram. Yu-Gi-Oh! Voltou, Magic voltou. Então, assim, passou da hora de voltar o Pokémon também, né? A gente, inclusive, já teve o anúncio da data do Like em novembro. E vai ser no final de semana dos dias, deixa eu pegar aqui, 25, 26 e 27 de novembro. O que vai fazer com que a nova coleção Tempestade Prateada seja válida pro Like. E aí a gente tem um negócio até curioso, né, se você for parar pra pensar, porque a gente teve o Regional de Porto Alegre, que a gente vai falar mais adiante dele, que tinha acabado de lançar a Origem Perdida e ela não foi válida. E aí não vai ter nenhum outro torneio Premier no Brasil até o Like. E aí a gente vai ter duas coleções ao mesmo tempo estreando em grandes torneios aqui na América Latina, né, cara? Sim. É até meio chato, saca? Porque, assim, eu gosto quando tem uma coleção logo antes de torneio. Tem gente que não gosta e eu costumo gostar no Pokémon, porque eu gosto de experimentar coisas. E aí, quando você fica muito tempo sem uma coleção nova em um torneio grande, o meta meio que já tá definidaço. E aí, às vezes, abre muita margem pra você ser super counterado, dependendo do deck que você escolher, né? Então, assim, eu gosto quando acontece isso, de ter uma coleção logo antes. Agora a gente vai ter duas coleções. Mas, nesse período, desde que começou a pandemia, e com a existência do Limitless, eu acho que a gente não vai sentir tanto esse efeito, não. Até quando surgir a coleção nova, qual que é o nome dela? É Paradigm Trigger no Japão, e em inglês a gente ainda não tem, né? Então, essa Paradigm Trigger deve fazer parte da nossa Tempestade Prateada, pelo menos uma parte dela, né? A expectativa é que o que for cortado venha naquele mini set que ficou pra 2023. Isso. E aí, quando surgir essa coleção, vai ter torneios no Limitless lá. Então você vai ter aí umas 2 semanas pra jogar no Limitless. E eventualmente, com esses torneios, o povo já vai ter uma noção do que é o meta. O que não acontecia antes. O que acontecia antes? Saía a coleção pré-release, a galera enfurnava numa casa de treino, juntava os amigos tudo, treinava pra caramba. Ninguém ficava sabendo de nada, era tudo teoria, porque não tinha torneio nenhum em lugar nenhum do mundo. No máximo League Challenge ou Liguinha. E você chegava lá no torneio grande só na surpresa. Você não sabia o que esperar, você não sabia se o seu deck era bom o suficiente, porque às vezes os que você treinou contra
você não pensou em todas as possibilidades dos decks. E aí surge, sei lá, um time do Limitless ou o time dos caras dos Estados Unidos, o Azul, o Izeia, enfim. Eles chegam com ideias novas e acabam indo bem no torneio. Então, com a existência do Limitless, acho que esse efeito vai ser um pouco mitigado. Porque hoje aqui, ó, já tem, tipo, 2 semanas de Lost Origin, é isso? Estreou. 2 semanas, Tem né? 2 Na semanas, gravação desse podcast vai dar mais ou menos 2 semanas. Pouco menos, né? Porque ela lançou oficialmente dia 9, pra gente no dia 16. Apesar de que tinha gente abrindo bem antes, né? Sim, tinha gente abrindo bem antes. Acho que no Limitless tem umas 2 semanas. Pra datar definitivamente o podcast, a gente tá gravando no dia 21. Então, Isso. vai ter aí 2 semanas, né? Então, assim, e nessas 2 semanas o povo já tem uma noção do que aumenta, né? Sim, sim. É isso que eu acho, que pro Inter aqui, a gente vai ter uma boa noção dos torneios online. Então acho que é um pouco mais tranquilo pra galera treinar e chegar com um deck redondinho, né? Eu também acho. A gente vai ter que vai ver o pessoal já com os decks um pouquinho mais redondos, né? Isso é bom e ruim, né? Se você for parar pra pensar. É ruim porque a gente perde essa... Pra quem tá assistindo, né? Não pra quem foi A jogar. criatividade. Você perde essa... surpresa, né? Uma das coisas Isso. legais é você chegar lá. Eu lembro muito disso quando foi Guslord na Ganadel. Ali Foi, Eclipse, totalmente. que a carta saiu e, tipo, ninguém deu nada pela carta. E aí, de repente, você chega no like e a galera, um monte de gente jogando com ela, com uma build com Mismagios e Beast Ring, sabe? Você não via ninguém comentando sobre isso. Foi uma lista muito bem escondida. E por outro, você pelo menos você vai chegar com decks mais bem formados, né? Decks, assim, mais próximos do topo de performance que eles conseguem atingir, né? Então tem esses 2 pontos aí. Sim, sim. E como, por exemplo, no Limitless, você joga com pessoas do mundo inteiro, então você vai ver diversas ideias diferentes e poder testar contra elas. E aí você vai ter uma noção bem melhor do que nas cegas. Porque às vezes nas cegas você fala, eu imagino que o Lugia não vai jogar. Sei lá, não gostei da carta. Acho que o Lugia não vai jogar tanto não. E aí o Lugia é tipo o melhor deck do torneio. Aí você se ferrou, né? Dançou bonito. Mas sim, com torneio online isso já não acontece tanto. Você tem uma noção bem melhor, né? Eu vou falar pra você que se eu for pro Inter, o esquema é de deck elétrico. Tá prometendo, mas tem Dance Parse. Então os parça a gente resolve. Resolve depois. Vamos continuar aqui, a gente pode passar para a próxima notícia, que é exatamente falar um pouquinho do Lugia, porque a coleção Paradigm Trigger começou a aparecer no Japão, né? E é um nome bastante interessante, né? Gatilho do paradoxo, né? Uma coisa assim, do paradigma. Paradigma mesmo, Ficou meio abstrato, eu não sei o que quer dizer isso. Bom, não que céus em evolução seja uma coisa muito concreta pra gente entender, por exemplo. Né? Os nomes Sim. são sempre muito curiosos. Né? Os nomes denotam um pouquinho do Pokémon. Tipo, céus em evolução é o quê? É um bicho que vem do céu. Quem que vem do céu? Rayquaza. Umas paradas assim. Lost Origins. No Japão era Lost Abyss, né? Então a galera já tinha uma ideia que era Giratina. Agora, Paradigm Trigger, se me falar, vai vir uma coleção tal, o que vem nisso? Não faço ideia. Pois é, mas nessa coleção Paradigm Trigger a gente vai ter uma carta que, assim, ao meu ver, tá prometendo ser uma grande estrela no nosso meta. Não sei se a fraqueza dela vai causar o terror, mas eu achei bastante interessante, que é o Lugia V. O Lugia V é um Pokémon incolor com 220 de HP básico e tem um ataque por uma energia incolor, Wind Reading. Descarte uma carta da sua mão. Se você fizer isso, compre 3 cartas. Por 4 energias incolores, Aerodive, 130 de dano, você pode descartar qualquer estádio em jogo. Fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. O Lugia V evolui para o Lugia V-Star, também incolor, com 280 de HP, e ele tem um ataque só. Por 4 energias incolores, Storm Dive, 220 de dano, você pode descartar um estádio em jogo. E o poder V-Star dele é uma habilidade, Assemble Star. Você pode usar esta habilidade durante o seu turno. Escolha até 2 Pokémon incolor da sua pilha de descartes, exceto por Pokémon com caixa de regra, e coloque-os no seu banco. Também tem fraqueza ao tipo elétrico, também tem resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. Eu vou falar já o parceirinho dele pra gente discutir tudo de uma vez. Já ia te falar isso. O parceirinho dele é o Arceops, o fóssil, um Pokémon estágio 2 com 150 de HP e tem a habilidade Primal Turbo.
Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu baralho por até 2 energias especiais e ligá-las a um dos seus Pokémon. Se fizer isto, embaralhe o seu deck. Por 3 energias incolores, Speed Wing, 120 de dano, fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E aí, GH? A Cal é puxar o Arceops pro banco e bater 1 milhão com o Lugia? Com certeza, cara. Com certeza. Pô, já veio pronto, né? Igual vem acontecendo de uns anos pra cá. Os dois vão jogar juntos sem dúvida nenhuma. Cara, eu gostei bastante. O baralho você consegue fugir dos estádios, né? Até eu vi o pessoal falando que com o templo de Sinnoh, as suas energias incolores, elas vão perder o efeito, né? Porque você pode botar aquela energia que vai proteger de V, você pode colocar Powerful, você pode colocar, sei lá, dupla Turbo, qualquer coisa assim. E aí o adversário baixa o Templo de Sinnoh e você fica sem o efeito dela. Mas, cara, o ataque já descarta estádio, você pode ter estádio também, então eu acho que dá pra contornar, e dá pra contornar bem esse negócio. E pelo fato, por exemplo, do Dunsparce não tirar fraqueza específica ao tipo lutador, ela tirar a fraqueza dos Pokémon incolor, pô, cara, isso aqui tem todo o potencial pra fazer uma gracinha. Tem. Dependendo, você usa até 2 Dunsparce, se você achar que o elétrico vai estar em alta por causa do Palkia, né? Só pra você proteger sua Lugia definitivamente. Então, assim, tem muito potencial. E tem diversas energias que você pode usar. A poderosa mesmo, se você ligar 3 poderosas, bate 280, que é a conta de qualquer Pokémon V-Star. E aí você pode usar alguma coisa tipo aquela ferramenta que bloqueia outras ferramentas, esqueci o nome agora. Do Jammer, né? Bloqueador de ferramentas. É, Mais você pode conhecido como Malborão, né? o Malborão, e aí o oponente não consegue se proteger de Big Charm, e você ainda tira a potencial do cara de usar a Choice Belt, né? Uhum. E assim, você vai bater e tirar o estádio ainda, então assim, você nega bastante jogadas do oponente. Tem outras energias, tipo, tem uma energia que diminui dano, tem uma energia que compra carta, quando o cara te bate, né? Você compra até T7. Isso. E aí tem a poderosa, cara, tem uma gama de opção. Tem E aquela aí, outra que o cara, ele te bate, você compra uma carta, que a Bliss usa também. sim, tem essa também. Cara, é muito forte, cara, muito forte. Já veio pronto. E aí, a única questão é você conseguir fazer o rolê de descartar os Archeops. Então, esse vai ser o ponto-chave do deck. Você vai conseguir fazer ele rápido o suficiente para poder mandar os Archeops turno 2 com consistência? Esse é o ponto-chave do deck. Eu vou dizer pra você que eu não sei se é tão difícil, porque a gente tem, por exemplo, a gente ainda tem incenso de evolução, que busca os Archeops pra mão de graça, a gente tem bola rápida, que descarta, a gente tem a Ultra Bola, que descarta, além de outras cartas menos utilizadas no nosso formato, que descartam cartas na nossa mão. Então assim, eu acho que dá. Eu só acho também que não dá pra confiar única e exclusivamente em ter o Archeops. Pela habilidade, entendeu? Eu não sei se tem outra possibilidade, sabe? Porque, cara, se for ele tem 150 de vida, sabe? Com um pouquinho de esforço, um Urshifu, que tem que bater 180, né? Mas assim, dá pra algum bicho que bate no banco conseguir levar os dois, e aí, pô, você vai ficar sem energização. Doce raro e fóssil é meio difícil. É meio difícil. Não dá, Mas eu acho que também não dá pra confiar única e exclusivamente no V-Star Power do Lugia, sabe? Entendi. Eu acho que tem que confiar no V-Star Power. Sim, não tem muita outra opção. Não, mas só confiar? Porque se você só confiar no V-Star Power, pô, o adversário conseguir dar um nocaute nos dois Archeops, você tá vendido o resto do jogo, né? Mais ou menos. Que tipo assim, no primeiro turno que você baixou os dois Archeops, eles já ligam 2 energias especiais cada. Isso, são 4. Então, pelo menos uma Lugia ela tá completa. Sim. E aí, você poderia rodar tipo com a dupla Turbo, talvez, pra poder facilitar um pouco a energização de outra Lugia, saca? Pra não depender totalmente. Tipo, 2 dupla Turbo, você já tá com a Lugia pronta, alguma coisa assim. Mas assim, no primeiro turno que você dá, você já liga 4. Ela vai bater 180, né? Ainda é um dano interessante. Ainda é um dano interessante, cara. 2 hits, né? 2 hits, Assim, você pode rodar, sei lá, 2 básicas em Melony, algumas coisas assim. Mas eu acho que você energizando 2 Lugias, você já tá pronto pra boa parte do jogo, né? Não, é um bom ponto, E tipo, o Archeops tem 150, não é fácil nocautear isso. E tipo, você puxar um Archeops pra nocautear, a Lugia tá viva. Então é complicado, cara. Tipo, é muito forte. Não tem muito o que fazer quando o cara já baixa o Archeops, sabe? Tem isso.
E assim, Eu gostei você da que... carta, assim, no fim das contas, sabe? gostei demais, demais. Tô muito interessado nela. Ela é tipo, entra no radar automaticamente Sim, sim. do Inter. Automaticamente, cara. Não, Pra quem vai jogar o Inter, você já começa a pensar em deck disso, como jogar contra isso, já vai matutando as ideias aí, sabe? aqui o pessoal já falou que assim que o set sair inteiro e a gente tiver confirmado o que vai ter na coleção ocidental, pá, só jogar com isso aí, porque tem a galera que vai pro Inter já tem que estar pronta e preparada e treinada pra poder jogar. Imprime os paper e vai embora, cara. Exato. Porque como não vai ter torneio grande com a Lost Origin só, que é só no Limitless, então você já foca na Lug, entendeu? Deck Já foca full nesse. Sulfite Hair. Sulfite Hair, boa. Sulfite Hair, pô. melhor raridade que existe, pô. É a mais barata. Então é isso. Acho que ainda tá meio cedo pra definir se a Lug é o melhor deck ou não. A gente tem que ver o resto da coleção, né? Aí a gente pode dar um palpite. Mas meu palpite é que ela entra entre os 4 melhores decks. Acho que juntinho ali do Mil, Palkia e dos decks de Lost Zone deve ser o deck Radar, o deck a ser focado. Você acha que Arceus vai ficar abaixo um pouquinho? Cara, mais ou menos, um pouco. Porque assim, saíram os decks muito ofensivos e o Arceus não vai dar conta, cara, de ficar a par desses decks não. Porque a própria Giratina bate 280 numa facilidade enorme. O Arceus não tem como tancar a Giratina. O Palkia já dá trabalho pro Arceus. Por isso que os Arceus tinham que usar o Pikachu pra dar conta do Palkia. Agora você tem o Kyurem, sabe? E aí o Kyurem, você vai lá e dá um hit no Pikachu. Então assim, tá difícil a vida pro Arceus. Não tá fácil não, cara. É difícil. Tem o Mil, que já é uma match horrível, porque o Mil é turbo e você tem que confiar no Path to the Peak. Então, assim... ainda tem os decks de um Prize, que é chato de jogar contra. Apesar de que, dependendo da build do Arceus, ele tem uma match favorável, porque tem curas, etc. Mas, assim, são 3, 4 decks diferentes que o Arceus tem que focar. E decks fortíssimos. E o Arceus, ele não dá conta de ser tão genérico. Ele é um bom deck quando o meta é muito focado em 1, 2 decks. E aí você põe as techs boas pra esses 1, 2 decks e vai embora. Agora com... a gente não tem, né, esse 1, 2 decks, né? São decks hoje... demais. hoje a gente tem que é Mil e Palkia, né? Que é o meta do Mundial pra cá. Agora surgiu os decks de Lost Zone, agora surgiu o Lugia. Aí lascou, bicho. E tá ruim pro Arceus. E eu amo o Arceus, cara, mas tá ruim pra ele, viu? Arceus tá passando mal. Assim, mas o deck vai se reinventar, né? Eventualmente. Ah, vai. Isso aí com certeza. A galera que investiu uma grana pra comprar o Arceus não vai desistir dele assim. Sim, ainda é um puto de uma carta. Então, assim, é só achar a versão boa contra o meta que ele vai embora de novo. Às vezes até com a própria Giratina, né? Ele fica bom, sabe? Mas o Giratina, eu vi umas galera jogando com ele. E ele é bem interessante contra esses decks que dão hit. E aí você tem a própria Giratina, né? Pra dar um hit também. Sim. Então tem opções, não tá totalmente fora, não. Uma outra carta que foi revelada aqui da Paradigm Trigger é o Unon V. O Unon V é psíquico com 180 de HP básico. Por uma energia psíquica, tem um ataque Confuse Seal. 30 de dano, Pokémon ativo do seu oponente está confuso. Por 3 incolores, Victor Symbol. Se você tiver apenas uma carta de prêmio sobrando quando usar este ataque, você venceu. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E o Unon V, ele evolui para o Unon V Star, também psíquico com 250 de HP. Por uma energia psíquica Tripower, jogue 3 moedas. Para cada cara você causa 70 de dano no Pokémon ativo do oponente. E o poder V Star dele é um ataque por 3 incolores, Star Cypher. Até que este Pokémon deixe o campo de jogo, ele recebe uma habilidade com o seguinte efeito: todos os Pokémon do seu oponente possuem fraqueza agora ao tipo psíquico. A quantidade de fraqueza não muda. Você não pode usar mais de um poder V-Star durante o jogo. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E aí, GH? O básico, se eu tiver com um prêmio só, ele ganha o jogo. A evolução simplesmente deixa todo mundo com fraqueza ao tipo dele. E aí? Uma pergunta, senhor professor. O que ele quer dizer com a quantidade de fraqueza não muda? É tipo... é porque todo Pokémon só tem uma fraqueza, né? Então, o fulaninho tem fraqueza ao tipo elétrico. Eu usei esse ataque, ele deixa de ter fraqueza ao tipo elétrico e passa a ter fraqueza ao tipo psíquico. Ele não fica com fraqueza aos dois tipos, sabe? Eu tava pensando naqueles casos de 2x, 3x fraqueza, alguma coisa assim. Não, é só que você passa a ter uma fraqueza só. Tá, aquele óculos super efetivo funciona então, normal. Funciona. Perfeito. Tá, sobre as cartas.
Primeiro, uma pequena curiosidade que o nome da carta é o G, e eu tô aqui pensando por que que ele é a letra G. Não é o V não, cara? Esse não é o G, não? Acho que o V é tipo um V, né, É o não? V, é o V, pô. Ah, Porque é? se você olhar o V-Star, eles estão formando a palavra V-Star. Ah lá, ó, Tá, o da então... frente é o V, aí lá no fundo tá o S, esse logo à esquerda da frente é o T, aí Sim, atrás dele tá o tem A, total e lá razão. no fundo o R. Sim, tem total razão. Então, Pô, esquece que esse... ficou interessante, porque a carta do básico, que é o não V, é o não V. Aham, E na e o carta do V-Star, V-Star, tá os V-Star. eu confundi com o G, eu pensei, pô, por que que não é o V? Mas tem razão, é o V. Só que eles fizeram tipo um V minúsculo. Eu não lembrava do não V. O G, eu não Do lembro. jogo. Ah, o G, ele tem um, tipo um Uma zigue-zague perninha na embaixo, eu perninha, acho. É verdade. Então, perfeito. Ficou bem legal. Se a tornada desse bicho não vier com o alfabeto inteiro, eles perderam uma chance muito massa. Podia fazer um não V-Union e todos do alfabeto na carta. Não dá ideia, não. Não dá ideia, Enfim. não dá ideia, não dá ideia. Vamos lá pra carta então. 3 incolores pra você ganhar um jogo quando faltar um prêmio. Ok, vai. É tipo um custo aceitável. Não é difícil de fazer com a engine Lost Zone. É Não é. basicamente um Mirage Gate ligar uma energia. Então assim, ele é uma opção viável de tech contra os decks de Lost Zone. Principalmente na Mirror, porque geralmente na Mirror ganha quem bate primeiro e continua mantendo a pressão durante o jogo inteiro, né? Então na Mirror, se os dois decks rodarem muito bem, quem pegou o primeiro prize geralmente ganha. E aí se o cara ficar com um prêmio faltando na Mirror dos decks de Lost Zone, você usa esse anão, de algum jeito, né? Você precisa usar Mirage Gate, então não é tão fácil. Dá pra jogar em volta disso? Dá. Dá pro cara ter 2 prêmios e fazer jogada de Sablai e ganhar direto. Então assim, não é a prova de falhas. Eu achei uma carta bem interessante, assim. Dá pra usar de diversas formas e tem essa opção, né, de você ganhar o jogo quando você tá atrás. Acho legal. O V-Star, eu não sei, cara, como que a gente pode aplicar essa carta direito. Porque, assim, o V-Star como atacante é terrível. Ele tem que jogar 3 moedas. O ataque dele é muito ruim, cara. É horrível, cara. É muito horrível. ruim. Eu vi um monte de gente assim meio animada com o V-Star Power. Mas tipo, o ataque normal é muito ruim. Se Sim, fosse cara. um efeito como o do ADP, sabe? Tipo, ó, o ADP deu o GX, dá mais dano, pega prêmio. Você matou o ADP, você continua, né, dando mais dano, continua pegando. Agora não, ele tem que ficar em campo. Pois ele tem só é. 250 de vida e são 3 energias pra dar esse ataque. Não É, sei, você vai- cara, não sei. Você vai desperdiçar o seu turno, que você não vai dar dano nenhum. Você vai desperdiçar o seu V-Star Power, que convenhamos, tem diversos V-Star Power super poderosos, pra talvez essa carta ainda morrer em um hit só. Imagina, que pesadelo. Não, Você monta tá um deck louco. disso e aí você vai lá, V-Star Power. Aí chega tipo um pau que é boladão e bate 260 e te mata. Você dá um V-Star Power disso aí e no turno seguinte o oponente nocauteia esse Unon, cara, Acabou, na moral, cara, acabou. fecha Vai o embora. deck e fala, vamos pro próximo. Porque Não, vai embora do torneio. Vai embora é do o famoso torneio, cara. 0-2 drop. 0-2 Nossa. drop. Tá louco. Então, cara, não tem como. Tipo, se ele tivesse um ataquezinho melhor, ainda era ruim por causa disso aí. Porque se ele morrer, acabou o efeito, né? Sim, se ele morrer, É. acabou o efeito. Um jeito de mitigar isso é se fosse uma habilidade. E, sei lá, se ele precisasse ser o ativo, alguma coisa assim. Eu acho Aí, que se fosse uma ok. habilidade com uma dificuldade pra ela ser ativada, porque também se fosse uma habilidade tipo, ó, baixei o não ver no T1, T2 evoluir, virei o marcador, tá todo mundo fraco, ao tipo psico, não dá. Ela tinha que ter alguma condição mais chatinha, sabe? Mas eu acho que seria mais interessante. Isso. Se tivesse uma condição bem específica, tipo, sei lá, no segundo turno de jogo você pode usar essa habilidade. E aí, se você passou do segundo turno, você não usa mais. Alguma coisa assim. Não sei, mas sendo ataque, não tem como, cara. Só se for um deck muito específico, num combo muito esquisito, pra poder ser bom. Mas o V-Star eu não vejo jogo, não. O V eu vejo. O V dá pra pensar. O V Apesar de eu preferir o Slowbro, mas mas não é todo deck que consegue usar slow. não é todo deck que consegue fazer. Seguindo aqui, a gente tem um conjuntinho aqui que vai fazer aquilo que você odeia, GH. Que é um Não. deck rogue que vai aparecer em algum torneio grande, tenho certeza. Não. Entendeu? Que é o deck dos ratinhos aqui. Como que funciona? Vamos lá. Ó, a gente tem todo mundo tem... não é todo mundo não. A gente tem o Morpeko com 60 de vida.
Ele é do tipo noturno e ele tem um ataque por uma energia elétrica. Sim, ele é Dark com atacando por energia elétrica. Peco Bomber, você só pode usar este ataque se algum DDN seu usou o ataque DD Short durante o último turno. Este ataque causa 60 de dano a cada um dos Pokémon no banco do seu oponente. Então, se o seu DDN deu DD Short no turno anterior, você dá um spread de 60 em todo mundo do banco do seu oponente. O DDN é psíquico, também tem 60 de vida, e ele tem um ataque por uma incolor, Tail WAP, dá 10 de dano, e por uma elétrica, DD Short, 60 de dano. Você só pode usar este ataque se o seu Togedemaru usou Togedash durante o seu último turno. O Pokémon defensor está paralisado, então vai bater 60 e deixar paralisado. O Togedemaru, ele é de metal e tem 80 de vida. E por uma energia elétrica tem o ataque Togedash, 10 de dano, joga uma moeda. Se sair cara e este Pokémon for nocauteado durante o próximo turno do seu oponente, o seu oponente não pega cartas de prêmio por isso. E a gente ainda tem o Pikachu. O Pikachu é do tipo elétrico, tem 70 de HP. E por uma energia elétrica dá o Pika Strike, 20 de dano. Se o seu DDN usou DD Short durante o seu último turno, este ataque causa 180 pontos de dano adicionais. Fraqueza ao tipo lutador e custo para recuar 1. Eu não dei as fraquezas, né? O Morpeko é fraqueza ao tipo grama, o DDN é fraqueza ao tipo metal e o Togedemaru fraqueza ao tipo fogo com resistência ao tipo grama. O Togedemaru é o único que tem 2 de custo para recuar, o resto é todo mundo com um só. E aí, GH, vai dar um controlezinho, um combozinho, vai dar o que isso aqui? Cara. Já vi até com o Pikachu pra bater nos decks de água, GH. Pô. Você já viu a arte das cartas? Que maneiro. Eu vi, achei maneiro demais. Mudando um pouquinho de assunto, tava olhando aqui a arte das cartas. Pra quem tá em casa e puder abrir depois, dá uma olhada, mas é basicamente o Togedemaru sozinho, primeiro, fazendo um ataquezinho. Aí a carta do DDN é o Togedemaru dando suporte pro DDN, que é a ordem, né? Isso. Depois é o Togedemaru, o DDN dando suporte pro Morpeko. e depois o Pikachu também. E o Togedemaru, o DDN dando suporte pro Pikachu. Então, cara, achei muito legal mesmo. Bem Eles legal, podiam fazer as prom de triple pack e de quadripack com essas cartas aqui, eu adoraria. Nossa, isso é bem legal. Sobre as cartas, isso aqui me lembra diretamente aqueles decks de Hitmonpunch, que era o Hitmonchan, Hitmonlee, Hitmon Top, que tinha esse estilo, você lembra? Lembro, pô, sensacional. Que era Hitmonchan, batia, tipo 30, um negócio assim, fraquinho, mas na época tinha a Strong Energy, que dava mais 20, tinha Choice, dava mais 30, tinha o estádio lá dos lutadores, que dava mais 10, se tiver perdendo dava mais 50, então dava um dano respeitável. Eu gosto quando o pessoal dá nome pros baralhos, e o dia que eu vi um baralho desse aí chamado Hitmon de Festa. Boa, muito legal. Aí a ordem daquele deck era Hitmonchan, dava um danozinho fraco. Era Hitmonlee dava um danozinho mais forte, tipo 90, acho que pingando até. Era 90 no banco, aí dava. Era isso. 30 do Hitmonchan na frente, depois 90 no banco e depois 30 em todo mundo, se não me engano, com o Hitmonchan. Era 60 em todo 60 mundo. Em todo mundo, igualzinho o DDN, 60. DDN não, é Morpeko. Só que dava no ativo também, se eu não me engano. Talvez dava no banco, eu não tô lembrado. Mas enfim, era essa a ordem, e esse deck é basicamente isso. A diferença é que o Togedemaru, coitado, é muito fraquinho, bate 10 e assim, não dá nada, é só tipo, passe o turno. Tá, que se o cara matar ele, você tem que jogar moeda, e se der cara, o cara não pega prêmio. O ruim é ter que bater de Togedemaru pro combo funcionar. Isso, cara, isso. O ruim é isso. Se ele tivesse um danozinho maiorzinho, sei lá, acho que nem maior, hoje em dia os bichos têm muita vida, mas assim, se fosse, sei lá, 30 e tem um efeitozinho melhor, sei lá, esse Pokémon não toma dano de Pokémon V próximo turno. Aí é outra história, sabe? Ou fosse tipo o Swing Free, tá ligado? Você bate 10, joga moeda, se der cara, você tá imune de tudo. Pode ser, tipo, você joga moeda, se tiver cara, você não toma dano. Aí ok, vai. Aí ok, você pode pôr aquele Greenwood Tangle e etc. Acho que você ainda tem que pôr nesse deck, né? Se você for brincar com ele. Sim, o cara não pegar prêmio, etc. Aí o DDN, legal, deixa o cara paralisado. Maneiro. O Morpeko, bem maneiro. Dá 60 em todo mundo.
Spread ou Pikachu. Mata um bicho grande, né? Bom, mata não, bate num bicho grande. Não, pode matar, pô. É, Pikachu pode matar. com faixa, 230. É, e o Dedenne ainda, 60, né? Paralisado e tal. Então, assim, tá o combinho feito aí. Acho que vai jogar competitivo? Não. Não. É na área do for fun. Competitivo É. não, mas é um baralho assim for fun, pô. É, isso. E se essas cartas for tudo comum, pode jogar no GLC, né? Formatozinho aí que a galera joga e tal. Como é que é a raridade no Japão? Não transfere diretamente pra cá, não, né? Cara, vou me abster porque não tenho a menor ideia. Eu não entendo também não, mas eu acho que tem um Czinho de comum ali embaixo. Aí eu acho que deve vir comum pra cá também. Tomara. Se vier, é barato. É, então assim, dá pra jogar tranquilo num GLC com isso aqui, viu? GLC Tranquilo, não, tranquilo. pô. Cada um de um tipo. Ah, é verdade, o GLC é um tipo só, esquece que eu falei. É, eu quis dizer um Pauper da vida, não um GLC. Que o GLC é um tipo só. Sei lá, um Professor's Cup específico, isso aqui joga. E é bem divertido. Mas competitivo, dá não. E esse Desculpa, outro? amantes dos rogues. E esse outro aqui, ó, o Berrien é um Pokémon psíquico com 90 de HP, estágio 1, evoluído Eugien, e ele tem um ataque por uma energia psíquica, é o Psychic Sphere, 30 de dano seco. Por 2 energias incolores, Psy Arrow. Este ataque causa 60 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Aplique fraqueza e resistência mesmo para os Pokémon no banco. Caramba, Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para Interessante. recuar 1. Já pensou isso aqui com o Non? é. Se o não estiver vivo. Se o Non enquanto ficar tiver vivo, É. Deixa eu olhar aqui no óculos de fraqueza, é só ativo, então não funciona. tristeza. Pronto. É, eu pensei, mas você e com óculos, mas eu lembrei que. usar visão telescópica, pô. É, tem isso. Eu lembrei que esses itens geralmente falam ativo. Mas o visão dá. Mas é só em ver, né? Mas assim, o visão ele aplica antes ou depois da fraqueza? Deixa eu abrir aqui de novo. Não sei, tem que olhar. Vamos ver, se for antes da fraqueza é bom, hein? Mas eu acho que vai ser depois. Pokémon costuma ser sacana por isso. Eu botei telescópico site no Google e abri Não fala. um monte de mira de arma. Tem que colocar Ó. TCG nesse nome. Deve ser. Na carta não fala se é antes ou depois da fraqueza. Então deve ser antes. Deixa eu confirmar aqui. Ih, será que é a rune do dia, hein? Mas se já tiver a resposta aí, quando não fala é o quê? Ou tem que falar sempre? Não, ele tem um... Um compêndio já dessa carta? Ou será que como dá mais 30 dano ao ataque, é o ataque que manda? Será que é assim? Não, tem uma questão desse tipo. Se não me engano... Deixa eu só ter certeza aqui. Tá, enquanto você procura, eu vou comentar sobre a carta aqui. Pode falar. Assim, bater 60 na fraqueza no banco dá 120. Caso dê certo essa visão telescópica, bate mais 30, dá 90, na fraqueza 180. Assim, sendo estágio 1, a primeira impressão que eu tenho pode jogar num deck desculpa, Zoroark. Achei. Achou? Ó, efeitos de dano, tá? Efeitos que mexem no dano são aplicados pelo atacante, quando eles são do atacante, antes de aplicar fraqueza e resistência. Ah, perfeito. Então Se seria são- 180. Se são pelo Pokémon defensor, são depois de fraqueza ou resistência. A regra geral é essa. É, perfeito. Se não falou na carta, deve seguir essa regra, então. Isso. Então, sim, com esse telescópio, você bateria 180 na fraqueza de algum bicho. E sendo o estágio 1, eu diria que a melhor chance dessa carta de jogar é num deck Zoroark como tech. Porque, assim, ele mesmo sozinho não tem como, né? 60 é muito pouco. E tem que evoluir do básico e etc. Então, seria uma tech e a maior chance é que seja num deck Zoroark. Pingar 60. Agora, Deu se aquela tem uma fofada no carta... Urshifu, Oi? deu aquela fofada, por exemplo, no Urshifu. É, Aí você vai lá e nocauteia ele com o Berrien. Porque o Zorobox, por exemplo, ele carece de um atacante psíquico, né? Estágio 1. Sim, e não só isso, ele carece de formas de dar boss, porque Sim. você não consegue muito puxar as cartas do banco, porque você tem que constantemente ficar rodando a mão pra achar as coisas. Então, é uma opção interessante. Agora, se tem outra melhor que ele, eu desconheço. Sim, tem que ir lá no Pokémon TCG Online e digitar lá. Dano em um dos Pokémon do oponente. E achar outras cartas, né? Pra ver se tem uma carta melhor. Mas essa aí é o que eu acho que vai acontecer, né? Se jogar, vai ser num deck Zoroark.
o último dos Pokémon que a gente tem pra falar hoje é o Medicham, psíquico, com 120 de HP, estágio 1, e ele tem a habilidade Open Chakra. Se você possuir exatamente 4 cartas na sua mão, os ataques deste Pokémon custam 3 energias incolores a menos. E o único ataque dele, por 3 energias incolores, Eager Kick 80 de dano. Se o seu oponente tiver um Pokémon VMAX em jogo, este ataque causa 90 pontos de dano adicionais, então 170. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 2. Outro atacante interessante, né? Interessante. Pro Zorobox. Exatamente, eu já ia falar isso pro Zorobox. Assim, talvez seja um pouco esquisito por você precisar de 4 cartas na mão, né? E o Zorobox costuma usar Cincino, e o Cincino você sabe que às vezes ele tem 15 cartas na mão. Ah, você chama o juiz, pô. Então assim, é uma forma de você atacar sem precisar de energia, que inclusive é uma das fraquezas do Zorobox. Você todo turno tem que achar uma energia Twin, ou uma dupla turbo, ou uma energia básica e bater de Flapple, alguma coisa assim. E esse rolê todo de achar energia é um dos problemas do Zorobox. Daria pra fazer, por exemplo, um deck focado de Medicham, em que não tem energia no deck, alguma coisa assim, ou tem pouca energia. E aí, se você pega um VMAX, sei lá, não precisa ser focado também, né? Pode ser, sei lá, um Medicham, que no Zorobox já é suficiente. E aí, se você pegar um deck de VMAX, você tem aí um atacantezinho que bate 170, com faixa 200. O que é muito interessante. O que é muito interessante, dá uma fofada. e E aí- joga bem com uma cartinha bem ali na frente, ó. Sim. A gente vai falar agora. A gente tem 2 ferramentas que também saíram, que é o Grove Tablet. Fala a outra primeiro, que já emenda com Medicham, que quem sabe joga. Ah, tá. Ah, não pode. O Medicham não pode. Por quê, cara? Por causa do segundo parágrafo. Vamos lá. Earth Não, Tablet fala aí. é um item, uma ferramenta, e diz o seguinte: o Pokémon V ao qual esta carta está ligada pode usar este poder V-Star. Por 3 energias incolores, Star Gravity, coloque contadores de dano em todos os Pokémon V do seu oponente até que eles tenham 100 de vida restante. Então, por 3 incolores, você vai lá e deixa todo mundo com 100 de vida só. Que seja V, né? Claro. E o Grove Tablet é a mesma coisa. O Pokémon V ao qual ele está ligado pode usar um poder V-Star. Esse poder V-Star, no caso, é uma habilidade Star Alchemy. Durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por qualquer carta e colocá-la em sua mão, então embaralha seu deck. É um Arceus V-Star com um nerfzinho. Qualquer bicho V pode usar isso aqui. Você vai lá, vira o marcador, busca uma carta e é nóis. É ok, vai. Sim, você pode usar, por exemplo, deck de Lost Zone Box. Às vezes usa um V, tipo um Drapion, um Luminion. Então às vezes você baixa um Luminion, pega um apoiador, e aí você tá com essa tool bobeando aí, você dá a tool, busca outra carta. GH, 1000 VMAX com isso aqui, cara. 1000 VMAX não tem. É verdade, é Poder verdade. V-Star. É verdade. Isso Mil aí VMAX insta ganhou dois. adição no mil. Sim, ganhou duas possibilidades de poder V-Star diferentes. Buscar uma verdade. carta ou deixar todo mundo com 100 de vida. É verdade, cara. É muito forte, cara. É Sabe, muito forte. sabe o que é interessante também? Nessa coleção da Lost Origin saiu o Mimikyu que dobra os danos em todos os Sim. Pokémon. Então, assim, tem um potencial spreadzinho aí, né? Um combinho de spread. Então, assim, você dá isso aí, se os Pokémon V do teu oponente fica tudo com 100 de vida sobrando, tu faz esse Mimikyu, uma Psycho incolor, ele dá 10 de dano em cada Pokémon que já tem um contador de dano. Então, 10 pra cada contador. Então, se, por exemplo, se os Vs todos têm 220 de vida, ele fica com 100 sobrando, ele tomou 120 de dano. E o Mimikyu vai dobrar o dano. Então você pega, sei lá, 6 prizes no turno. Acabou o jogo. Sim. Cara, eu gostei. Gostei. Esse aqui tem bastante possibilidade pra gente ver. Fazer uma famosa baguncinha. Sim, eu concordo. E bom, essa né, foi a nossa notícia dessa semana. E a gente agora tem um tempinho, GH, pra gente falar um pouco sobre os torneios que a gente teve nesse final de semana. Porque, olha, se tem uma coisa que teve nesse final de semana foi torneio, viu? Teve torneio com força nesse final de semana. Nossa, teve muito torneio, cara. Né? Então a gente pode começar, por exemplo, com o Regional de Porto Alegre,
que foi vencido pelo, e aí me perdoe se eu estiver pronunciando errado, pelo Dalton Aketa, usando um curiosíssimo baralho de Arceus V-Star com Slaking e Blissey. Cara, quando me falaram Slaking vai ganhar o regional, eu tipo, gente, que Slaking? Pô, Slaking, pô, pera, que Slaking? Eu não lembro, porque E aí, quando eu vi a carta, eu falei assim, gente, eu falei que esta carta não era boa. E depois eu olhei e falei, o que eu tinha na cabeça? Ela é boa sim, entendeu? Ainda comba com o Path to the Peak que o Arceus geralmente usa, né? Assim, não te culpo por não achar ela boa, tá? Ela não é tão boa assim. Obrigado, Mas ela... obrigado, você é gentil. Mas assim, é porque ela é boa como uma tech sozinha, né? E geralmente, quando a gente aí costuma analisar cartas, principalmente as cartas Vs, a gente vê, ó, essa carta aqui consegue ter um deck próprio dela? O Slaking não consegue. Não consegue. Simplesmente. Mas é um Mas atacante assim, interessante. é interessantíssimo. Até porque é Arceus, cara. Arceus, ele faz qualquer coisa ser viável, desde que você queira e o formato aceite, né? E aí foi uma sacada muito boa do Dalton. Eu fiquei sabendo que ele teve essa ideia junto com o Semedo. Então, foi uma ideia desenvolvida pelos dois, né? O Dalton e o Semedo. E foi muito boa a sacada. 260 de dano por 4 energias, com um Path to the Peak ele ataca em qualquer momento. E uma choicezinha, 290, você tá matando qualquer Pokémon V e V-Star do jogo, né? Cara, é bastante interessante. Você tem a Powerful também pra poder ajudar, né? Então, a subir um pouquinho esse dano se você precisar. Porque, por exemplo, o Slaking com Choice e uma Powerful, ele tá levando um Arceus V-Star do oponente mesmo que ele tenha o Big Charm ligado. Sim, sim. Uma coisa que eu achei curiosa desse deck é o fato de ele não ter nenhuma engine adicional. É Arceus e ponto. Mais nada. É só isso aí. Tem muito o que fazer também, né? É tipo, estamos de volta naquela era do Rexizard Green, entendeu? É tipo, Sim. um tanque na frente e é isso. O que eu achei curioso foi, por exemplo, ele não ter Pump Cabu. Porque ele Sim. joga, se você olhar aqui na lista, ele joga com 4 Path to the Peak. 4 PF. Então, tomar um Path to the Peak primeiro seria muito, muito ruim, né? Você toma o Path to the Peak, já não tem V-Star, né? A vantagem é que, por exemplo, o Slaking já fica podendo bater sempre. Mas você fica sem V-Star. E, sei lá, né? O V-Star do Arceus, eu acho assim, ele é bom, né? Eu gosto de usar o V-Star do Arceus quando eu posso. Então... É bom usar, cara. Mas assim, eu acho que o meta favoreceu um pouco, porque eu acho que não tá tendo tantas mirrors de Arceus como no começo. E algumas mirrors de Arceus a galera tá usando um pouquinho menos de Path to the Peak. E Sim, tipo, sim. 2 cópias, 3 cópias e não 4, né? Porque E no 3 começo... Share, né, cara? 3 Share, se você olhar. Sim, Então- sim. E ele já tem uma vantagem clara no eventual mirror, né? Sim, Mas, assim- qualquer Pokémon que o oponente bata e não leve, ele volta pra mão, porque é todo mundo incolor nesse deck. Ó, eu não assisti os jogos, eu pretendo assistir depois. Eu só sei que, tipo, ele deve ter jogado muito, porque, cara, eu não jogaria com esse deck nem a pau. Não porque o deck é ruim, mas, cara, me dá um trem ruim, assim, de o deck praticamente depender das cartas que você tem na mão e do seu top deck. Porque, assim, a quantidade de vezes que eu já me fudi por causa disso, de, tipo, tomar Marne e as cartas que eu tenho na mão é aquilo, tipo, não tem nada pra fazer. Assim, isso se você não acontece comprar uma... sempre. É raro, mas acontece muito. Sim, você depender dos apoiadores é horrível, sabe? Porque às vezes você não vai comprar apoiador. Então, assim, eu tenho pavor desse tipo de deck. Não, mas prova que funciona. Funciona, com certeza funciona. O cara foi campeão, mas o cara tem que jogar acho que 10 vezes melhor do que o normal. Você sabe. Não, tem que estar muito treinado. E aquele negócio que a gente falou no podcast passado sobre o Mundial, né? Ele não tem Bibarel, ele tem 6 cartas de apoiador que simplesmente não compram cartas. Mas tudo bem, ele tem 3 Pokégear, tá? Ele joia, mas, tem tipo, 4 Marne, 3 Research, 3 Pokégear. Um total de 10 cartas que acessam um apoiador, né? Pokégear ainda não é certeiro. Pokégear é uma A chance. Pokégear não é certeiro e ela ainda tem a questão de que ela pode, por exemplo, você achar Shadow Scare quando você precisava de Professor Research, entendeu? Exato. Tem a Então, Melanie assim, também, vai. A Melanie é um pseudo apoiador. Então assim, mas é muito interessante, cara. Eu Sim. falar pra você, eu achei curiosíssimo essa lista aqui. Não, demais.
Eu não jogaria com isso não, já tô sendo sincero. Eu passaria mal Eu jogando acho isso que aí. eu não teria o tempo necessário de treino pra jogar, cara. Isso, Porque eu não eu acho tenho que mais assim, esse tempo. É, eu não tenho mais esse tempo de treino. não é o E. tipo de baralho que você chega, ah não, vou jogar com isso aqui. Não, Não, porque eu acho que o tipo de jogada que ele faz não vai ser óbvia, tá ligado? não, com certeza não. É Não vai tipo. ser óbvio, então. Nem tem um script do que fazer. É tipo, cada mão que tu tem é uma Não, jogada totalmente diferente. tem um Tipo, script, ele com certeza tinha um script. A gente que não tem esse é script. isso, não tem um script óbvio, né? Assim, olhar e falar, sei o que fazer, né? Não tem. E eu teria um ataque cardíaco com esse deck, porque, cara, eu ia passar mal jogando isso aqui e não comprar os apoiadores. É, acontece. Ah, outras coisas interessantes também é que tem a Ah. energia poderosa, dá mais 20 de dano. Sim, é. Então, ela eu acho que é o grande ponto do baralho. Porque, por exemplo, se você pegar. Acho assim que um ponto. Ela tem a Melanie, né? Pra você conseguir fazer o Arceus, mesmo se você falhar a energia no T1. E aí é uma jogada um pouquinho arriscada, né? Porque você depende de ter a Melanie na sua mão. Ou buscar ela no V-Star Power, porque só tem uma. Não tem Lumina, não tem nada. E você fecha danos com essa Powerful. E você vai acabar reciclando essa Powerful porque você consegue voltar ela pra mão com o Sharing Scare, né? Você vai. Opa, bateu aqui no meu Slaking e não nocauteou, volta pra mão com o Sharing Scare, ligo essa poderosa em outro bicho, energizo de novo com Arceus Star. Sem contar que ela também neutraliza o efeito negativo da dupla turbo, né? Sim, sim. Então, bastante interessante. Vamos Gostei. ver o que mais. Outros decks legais que a gente viu. Tem os Eu ia falar comunzões, pra que é. gente, já que temos né, muitos torneios, vamos falar da lista dos campeões por agora. Tem sim, só dar uma pincelada no que teve Ah, no tá. top 8. Que é. A gente teve os padrões, que é. Teve um 1000. Acho que uma pequena diferença que não usava Meloeta, né? Então não. É aquele 1000 turbo, né? Só com a Isso, é dupla, o 1000 né? Turbo. Aí a gente teve dois Palkias padrões, acho que não teve nada demais nos Palkias. Inclusive um deles foi o Gustavo Ada, e ele usou a mesma lista do Caio Navarro. Então os dois foram com exatamente as mesmas 60 60 cartas. As mesmas 60 cartas. Um pegou sexto, outro oitavo. Então, ó, Então, ó, brabo, hein? funciona. Ninguém pode Funciona. falar que não funciona. Bravo demais. Teve a Patrícia, lá da Argentina, Patrícia Walsh, com Mewtwo, V1, né? Aquele controlezão que bate. E também teve um Arceus Pikachu, do Felipe Beraldo. Esse aqui me incomoda, hein? Esse controle aqui. Ah, e teve um Arceus Intelion também, do Giovanni Peragallo, chileno. Teve um Arceus Intellion e um Arceus Pikachu do Felipe Beraldo aqui, que infelizmente não divulgou a lista pra gente saber se tinha alguma coisinha diferente, né? Ah, Mas, e assim, faltou mais um, que é o Charizard Intelion do Pedro do Pertucci. Pertucci, é verdade. Charizard Intellion com a Zepstrika, né? Cara, é bizarro. Mas funciona porque Palkia mama pra essas Zipstrika. Cara, vou falar pra você, eu não gosto, tá, da Zepstrika, não gosto, porque se fosse que nem aqueles bichos que assim, se você evoluiu nesse turno você tá dando a mais, beleza, mas ela tem que ter um outro Pokémon Rapid Strike batendo no turno anterior, pra ela dar dano extra, beleza. Agora, ter um Urshifu Rapid Strike pra poder levar os Arceus e os bichos com fraqueza ao disputador, eu achei da hora. Legal, né? Esse eu achei da hora, porque Raihan, para ele puxar uma de água uma de fogo nele, buscando a Rapid Strike no baralho, que tem uma só, pra poder bater 300 da fraqueza, cara, pô, ele deve ter feito isso algumas vezes durante o torneio. Ah, ele com deve certeza. ter valido a pena, deve ter sido muito satisfatório, entendeu? Não, e tipo, o bicho fica vivo, né? Cara, ele precisa ser morto imediatamente. Tá lá, batendo 300 no turno de novo. Pois é. E outra coisa que eu não comentei, que quem usou o Mil foi a Raíssa Arruda, que é uma jogadora que eu não vi antes, cara. Tipo, eu fiquei bem surpreso, cara. Ela deve ter Eu jogado não conheço, muito. eu não conheço ela. particularmente não conheço. Eu até perguntei pra galera que se ela era de São Paulo, falou que é. E bem legal, cara. Tipo, surgindo novas caras aí no top. Teve alguns aqui que eu não conheço também. E bem legal ver essa rotação de jogadores bons, né? Isso, com certeza. Tá, vamos pro próximo torneio, próximo então. torneio a gente teve o SPE, o Special Event de Bilbao, na Espanha. E esse aqui, vou falar pra você, hein? Vencido por... Aí agora a gente vai pra ver a pronúncia do nome do cidadão. É Pere Arbos Paredes.
Outro nome novo aí que eu nunca ouvi Nunca falar desse tinha cara. ouvido falar. É, Que foi campeão do Special Event de Bilbao com boa. o Mil VMAX, cara. E o Mil VMAX clássico, né? Com o Meloeta, com as Cabu. Fusion Strike Energy, tem Rotonfone. O Mil VMAX clássico. Não vou dizer que é o padrão, porque ele tá usando o Rotonfone e o Pokéstop e, né? Ele deu uma mexidinha na lista, mas assim, muito interessante essa lista aqui, eu gostei. O Tonfone é até usual, vai. Mas... Então, mas ele vinha sendo tipo Staple no Mil Remax e depois deu uma sumida, fazia um tempão que eu não via. E agora eu tô vendo assim, um retorno dele, né? É uma carta boa, eu gosto particularmente do Rotonfone. Uma pena que vai cair, mas assim, cara, a lista não tem muito o que você inventar, né? Se fosse pra não falar tem. de alguma coisa aqui, eu ia reclamar do Pokéstop, cara. Porque impressionante como o único baralho que Pokéstop funcionou pra mim foi Sorrock Lunatone. Tá? Eu joguei uma liguinha de Sorrock Lunatone, teve uma Mirror na liguinha de Sorrock Lunatone e o Pokéstop me ajudou muito. Mas só, cara. Só. Você não gosta dele então, né? Não, eu não gosto. Não gosto, Eu gosto do Todas Pokéstop. as vezes em que eu, no desespero, precisei usar, o Pokéstop me traiu. Ele só funcionou no Sorrock Lunatone e mais ou menos do Magikarp Gyarados, sabe? Mas curtido. No Lost Mas Zone assim, Box é bom também. Recomendo. esse eu não testei. Numa versão mais focada, né? Dependendo da Infelizmente, versão, não é tão bom. testei. Não posso dizer. Mas assim, cara, o deck deve ter voado. A final eu fiquei um pouco sem entender. Eu vi um trecho dessa final entre o Paredes e o Ivanov. O Ivanov tava de Arceus Duraludon. Inclusive eu vi gente já achando que ele já teria supostamente ganhado a partida por estar de Arceus Duraludon. Que tanca o dano, né, do Mil, porque o Mil usa energia especial. E não foi isso que aconteceu, né? Ele acabou perdendo. E eu não entendi porque, assim, num instante ele tava ganhando e aí virou 1-1. E aí depois, no meio do Game 3, ele simplesmente parou tudo e concedeu pro cara. A mão dele tava meio esquisita e tal, tava fazendo muita coisa, mas assim, eu achei meio do nada, sabe? E como não poderia deixar de ser, já aproveitando que você falou pra dar uma olhadinha nos outros baralhos, apesar de ser o SPE de Bilbao, que teve um top bastante diverso, né? Se você for olhar, ó, o top 8 de Bilbao teve um espanhol, que é o Paredes, que foi o campeão, um francês, o Ivanov, o vice, aí um dinamarquês, um holandês, um belga, um britânico, 2 finlandeses. Esse foi o top 8 de Bilbao. E como não poderia deixar de ser, lá em 13º colocado temos um brasileiro. Lucas que é o... Henrique de Araújo Pereira, 13º colocado de Palk Intellium. É o Índio, parceiro de treino do Ada. Aí, pegou no 13º ali, É, no 13º lugar. ele morava na França, eu acho que ele ainda mora lá, ou tá lá. Talvez ele mudou de país, mas antes ele morava na França. E aí esses europeus ele costuma jogar. Ah, tá explicado. Mas ele é conhecido, é Lucas Araújo, é o Índio. Eu não tinha ligado o nome com a pessoa, então. Você deve conhecer ele de cara, talvez. Cara, a gente teve o belga de 5º lugar, o Pô, o pessoal ele é o... sacaneou com os nomes aqui. É o Joshua Venoverskelde. É o Zapdos TCG. Então, mas, pô, os Zapdos TCG, né? Ele é o foi de Zapdos TCG. Regigigas e descolou um top 8 aqui de Regigigas, hein, cara? Olha, o cara foi de roguezão aí, ó. Regigigas fazendo a boa, cara. Pega de surpresa. O cara deve ter jogado pra caramba também, suado, né? O torneio Mas inteiro. vou falar, essa listinha do Ivanov aqui de Arceus Duraludon, achei ela diferenciada, hein, cara. Cara, eu achei também, tipo... Tem o Mostarda, um só, tem Convicção da Karen, tem o Tênis, tem 3 Hyper Potion. Assim, o que eu mais achei de diferente mesmo, eu não sei se costumava vir em algumas listas, mas é o estádio, cara. Então, ou foi uma inovação desse daí? Foi o que eu ia comentar também, cara. Porque geralmente nessa lista aqui eu via usando a Caverna de Cristal, né? Pra você potencializar a cura e a questão tanque do Duraludon, né? Sim. E o cara vem com Torre das Sombras, eu fico, ué, sabe? Pois é, cara.
E, tipo, faz sentido, cara, porque esse deck falta draw muitas das vezes. Tipo, Sim. às vezes a Então mão você que ele tem não é suficiente. E às vezes você precisa de uma carta específica, ela não tá na mão, e você precisa rodar a mão, porque você não tem nada de comprar carta, a não ser o apoiador. Ou o Vestar do Arceus, né? Mas só tem um. É, E esse é uma opção de compra, cara. Você pode descartar o próprio Duraludon, que ele é single strike, e você pode descartar o próprio estádio. você pode. Não, tem mais coisa. Você E a pode Karen descartar também, né? a Karen, É. você pode descartar o Ah, é o Mostarda. Mostarda. Cara, tem mais coisa, Tem, realmente. É. então, assim, Legal, mano. Muito tem legal. possibilidades nesse baralho aqui, cara. Eu gostei. Eu gostei, achei bastante interessante. Eu achei que ele fosse. Que ele fosse conseguir a vitória, cara. Sendo sincero pra você. Porque era uma good match pra ele, ele acabou perdendo na final. Então eu acho que esse baralho aqui talvez. É que agora vai mudar, né? Mas se tiver algum outro torneio grande, eu não sei como é que tá o calendário na Europa e nos Estados Unidos. Para antes do nosso like, que aqui não vai ter mais torneio, né? Mas lá ainda tem alguns. Acho que é um baralho que essas mesmas 60 cartas ainda conseguem fazer uma baguncinha, sabe? Sim, sim. Eu acho que o que deve ter pesado na match. Teve transmissão? Tava tendo, tava tendo. Tava tendo? Eu vou assistir Eu depois, não mano. assisti, mas tava tendo. É, eu vou assistir depois. Mas o fato de não ter nenhuma cura, o que eu particularmente gosto. Tem Eu não sim, gosto. pô, Hyper Potion. Ah, tem Hyper Potion. Então esquece que eu falei. Esquece que eu falei. Porque eu vi os apoiadores aqui no começo e eu falei, uai, não tem cura. Mas tem Hyper Potion lá embaixo. Então esquece que eu falei. Mas geralmente, nessa match do Mil contra o Arceus Duraludon, o que acontece? O Mil, ele só consegue bater com o ataque do Mil VMAX Max Miracle. Então ele bate 130 honesto. E aí, o que acaba rolando é que o Duraludon dá um danão de tipo 200 e tanto, 230, né? O dele? 220. 220. E aí o Mil VMAX tem que dar um jeito de se embaralhar ou trocar de atacante. Então é uma match chata que dói pro Mil VMAX, mas chata que dói. Sim, sim. E a primeira coisa que eu pensei, pô, ele não deve ter cura, ou deve ter pouca cura. Mas não tem 3 de proporção. Então, cara, eu vou ter que assistir essa match pra ver o que Sabe aconteceu. o que eu acho que pode ter feito a diferença aqui? Que eu acho que foi a ideia? Uma coisa que você falou quando defendeu o deck usar menos cura e tudo mais é que muitas vezes você ficava cheio de cartas de cura na mão e poucas cartas que precisavam fazer aquilo que você precisava naquele turno, sabe? Aham. Então eu acho que. E geralmente você olhava as listas de Arceus Duraludon, elas vinham com 2 Hyper Potion, sabe? Aham. Então o que eu imagino aqui? Eram 2 Hyper Potion e 4 Cavernas de Cristal. Ele tirou a Caverna de Cristal, botou a Torre da Escuridão pra draw, e ele falou assim: eu tenho 3 curas de 120. E é isso. Entendeu? Sim, sim. 3 exatamente. curas, tem o Big Charm, e é isso que vai ser. Tentou aumentar a consistência do deck, curando um pouco menos, mas tentando, acho que, fazer ele bater e atacar com um pouco mais de frequência, sabe? Porque isso era uma coisa que acontecia muito no Arceus Duraludon, né? Ele não pode falhar a energia no T1, ele precisa começar para poder dar energia e depois trinity nova no outro turno, e etc, etc, etc. Né? Então, eu imagino que o foco tenha sido por esse lado, sabe? Ah, com certeza. E eu concordo. Eu prefiro Sim. Parece consistência, funcionar. cara. Eu Parece prefiro funcionar. menos tech e mais consistência. Parece funcionar. Eu só tô, cara, como que ele perdeu esse jogo? Eu tenho que assistir isso depois. E, cara, eu vou falar pra você, eu não vou dizer também que eu tava 100% focado, né? Porque eu não tava só. Deixei o jogo passando aqui na minha segunda tela e fazendo outras coisas. Mas eu tava ouvindo a narração. Quando eu parei, eu falei, ué, peraí, como assim? Eu não entendi o que aconteceu. Se você assistir e você entendeu o que aconteceu, você me manda uma mensagem pra me explicar. Porque eu Ele não brincou? entendi. Ele Hã? brincou? Não, né? Acho que um dos games ele tava meio brincado. Ah, mas tá. não justifica perder. Foi 2x1 Sim. a partida. Mas assim, não justifica perder. Caramba, cara. Que curioso. Por último, por último dos regionais ocidentais, a gente tem o regional de Baltimore, né? Que eu poderia dizer que foi o regional onde a gente descobriu que a Irida faz umas coisas interessantes. Mas eu não vou falar isso, né? Porque somos um podcast de respeito. Esse regional foi vencido. Teve, cara, 1091 jogadores. É muita gente. Foi vencido pela Piper Lepine, eu não sei como pronuncia, de Charizard Inteleon, cara.
eu olho esse deck, a primeira coisa que eu penso é isso aqui não era pra funcionar. Mas ele funciona. Eu gosto muito desse deck. Esse é o tipo de deck que eu, assim, tenho um carinho por ele. Ah, Esse- eu não tive coragem ainda de testar isso aqui, porque eu não gosto de fazer proxy de carta que eu tenho e eu não tô com coragem ainda de tirar o Charizard da pasta. Entendi, justo. Deixa lá um Entendeu? pouquinho. Deixa lá, não vai ter mal. É, mas assim, é extremamente difícil de pilotar esse deck. Ele tem que ser muito milimetricamente calculado, Muito, todas muito as calculado. ações do jogo, então é muito difícil jogar com esse deck. E, cara, interessante que a gente teve duas jogadoras em dois lugares diferentes pegando final com o mesmo deck. Com o mesmo deck, né? A Uma Raíssa, ganhou aqui e a em outra Porto foi a Alegre, e aqui ela foi campeã, a Piper Lepin. Então, cara, esse deck é sensacional e as duas devem ter jogado muito, porque é muito difícil jogar com esse deck. Cara, eu quero falar pra você que esse regional eu deixei ele propositadamente por último pra gente falar, por uma coisa que me chamou a atenção. A gente tem 7 jogadores dos Estados Unidos e um canadense no top 8. A gente E aí? tem 2 Charizard Intelium, 3 Mil VMAX, 1 Regigigas, 1 Palkia Ice Rider e um deck de controle que é Miltank Morpeko. E tá? Veltal. E Velton. Que é muito interessante, tá? Essa lista aqui é do canadense Jack Moore. Eu achei bastante curiosa essa lista aqui. É muito interessante. Até tava falando com o nosso amigo, já participou várias vezes aqui do podcast, o Rafael Dantas. E ele falou que assim, cara, um controle muito bem bolado, sabe? Com quadro Saturnino, tem a Shauna pra não tomar decaute. Tem muita coisa, sabe? Interessante aqui nessa lista. O cara pegou top 8. Mas você pode reparar que não teve nenhum Arceus. Nenhum Arceus. no top É verdade, cara. Não teve. e, cara, assim, se chegar pra mim e falar assim, semana passada, na sexta-feira, Regional de Baltimore vai ter mais de 1.000 pessoas e nenhum Arceus vai pegar top 8, eu ia falar pra você, cara, você tá maluco. Não, você tá no verdade, meio cara. maluco, porque, assim, pelo menos umzinho. Às vezes esse é o presságio do que vai acontecer, hein? Que o Arceus tá ficando então. em baixa, cara. Tá Então, fácil não. ou, né, ainda não encontraram pra esse... Ele tá muito focado, né, muita gente focando em jogar contra ele, e aí agora com os Lost Zone, ele talvez tenha uma Respira um possibilidade pouco, né? de respirar um pouco e jogar, né, mas assim, cara, nenhum Arceus, velho. É, mano, é estranho. Já até tirei do carrinho, Que isso, cara. não como se eu fosse comprar. Ah, espera ele dar uma baixadinha de preço. Ó, quem quiser, compra o Arceus, paga o vintão. Cara, mas assim, muito interessante. E, além desses 2 torneios, GH, a gente teve outros 2 torneios orientais, nos quais já estava valendo Incandescente Arcana e por consequência, as coleções... a coleção, né, o que faz parte da nossa origem perdida, né? E aí foi bastante curioso, porque a gente teve a Champions League Yokohama, com 3.166 jogadores. Cara, 3.000 jogadores. Cara, eu não consigo nem imaginar isso dentro de Cara, um galpão, saca? Essa Champions League aqui, ela foi estrutura de International, cara. Porque dia 1 com 9 rodadas de suíço, 5 rodadas de suíço no dia 2 e depois no top 16 em single elimination. Cara do céu. Olha o terror que deve ter sido jogar isso aqui. Mas enfim, quem ganhou a Champions League de Yokohama foi o Shota Nakaju com o baralho de Giratina V-Star. Que novidade. Que novidade, né? Em segundo lugar, Kazuki Kumegawa com Confei Supply, aquele Lost Zone Box. E aí, GH, se você olhar, a gente tem o top 16 do torneio e não tem Arceus. Tem um Rotom, mas não tem Arceus. É um presságio, cara. É um presságio, Cara, eu tô te falando. eu estou ficando assustado. É um Tem um presságio, Mil VMAX enfiado ali no meio, entendeu? Ó, pra você ter uma ideia, Outro tiveram- Giratina, tem Palkia Interior, tem Regigigas. Tiveram 5 decks de Lost Zone e um Prize, 2 decks de Giratina. Então você tem aí 7 decks, são
baseado no Lost Zone, né? Que é basicamente a mesma engine e os mesmos atacantes, muda que um tem gelatina, outro não, e outras coisinhas pequenas. Então você tem de 16, 7 foi de Lost Zone. E depois a gente tem ainda 6 Palkia. Então esses dois pra mim são os mais fortes hoje em dia. E aí tem o Mew ali competindo, que o Mew é absurdo, né? Ainda mais num Best of 1, cara. O Mew deve ir muito longe. Então, Tipo, esses decks são todos decks agressivões que o seu oponente dá uma brincadinha, você passa por cima. É basicamente isso. São os reis do Best of 1, saca? É deck super agressivo. ou você ganha muito rápido, ou você perde muito rápido, né? É. Não existe meio termo. Eu queria saber quantos donks aconteceu. Dos Lost Zone Box, porque esse deck é bom pra doncar aqui. Não tá escrito. O que me pega, cara, é que eu vejo assim, parece um revival do Mew, né? Tipo, você via ele meio em queda, aparecendo um aqui, um ali, e de repente você vê uma presença maior dele. Eu não sei se tem ligação direta com a ascensão desses outros baralhos, se é o dano da gelatina que é muito pesado, mas dependendo da match não leva o Mew numa porrada. Não sei, entendeu? Mas assim, o Mew parece que tá voltando, cara. Tá voltando. Se eu olhar assim, aqui essa Champions League, pô, talvez a ele não Champions League só foi. teve um, né? Mas o outro que a gente vai falar teve mais. Talvez ele não foi tão bem, porque já tinha Drapion V. Então, assim, espera-se que a grande maioria dos decks que tem matches ruins contra o Mew estejam usando Drapion V, né? Então, essa é uma possibilidade de não ter passado mais Mew, porque o deck é simplesmente absurdo, né? Mas o Drapion V também é simplesmente absurdo contra o Mew. Então, pode ter acontecido isso, né? Eu tô curioso porque o sétimo lugar aqui, o Shoichi Yamashita, o cara pegou o sétimo lugar de Rotom, cara. E assim, Rotom é uma carta que eu tô botando assim, zero de fé. Zero. Assim, ó, pelo que eu fiquei sabendo, é um Rotom V, que ele bate conforme as tools da pilha de descarte. Então, assim... Isso. Aí ele exila as tools. Ele manda pra Lost Zone e tal. Se eu não me engano, ele é 20 vezes... Ah, não, ele é 40 mais. 40 mais, Desculpa, 40 mais. Acabei de ver, 40 mais. Então, assim, mandando duas tools pra pilha de descarte, ele bate 120. Com uma choicezinha, Palkia, tchau, tchau. Se você mandar 3 tools, ele dá um hit no Palkia. Aí o cara pegou Palkia o torneio inteiro, chegou no top, ele pegou Lost Zone Box e perdeu. Assim, pelo que a galera anda comentando, tem que ver se tem atacantes secundários, porque ele sozinho meio que é um deck que perde o fôlego. Então, assim, provavelmente ele deve ter alguma outra estratégia secundária e o Rotom faz parte da estratégia, né? Não saiu a lista, mas o mundo inteiro tá esperando essa lista aí. Não, todo mundo. Cara, eu olhei isso e eu fiquei tipo, cara, não dá. Como que esse bicho entrou aí no meio? Pois é. Não tinha Arceus, mas tinha Rotom. Assim, coisas que acontecem no Best of 1, né? A variância é maior, então tem mais chances pra acontecer de um deck desses tá no top e tal. Agora, mas mérito total do cara, né? Com certeza, com certeza. E por último, a gente teve um torneio em Singapura, que foi a Singapore Regional League. Teve 130 jogadores e foi vencido, adivinha por quem? Lost Zone. Lost Zone Box. E cara, eu até consigo imaginar como foi essa partida com quem venceu foi, eu não conheço, Tan Yong Xiang. E venceu Wong Wei Kit, que tava de 1000 VMAX na final. Cara, eu até imagino esse Sablai pingando, dando tudo nos Genesect e depois comprando 6 prêmios de uma vez. Pra mim, não preciso ver a partida. Pra mim foi isso que aconteceu, entendeu? Eu quero acreditar. É mais ou menos isso mesmo que acontece, cara. Eu não duvido que tenha sido coisa diferente, entendeu? Às vezes pode rolar, de tipo, você monta um Snorlax, dá um boss com choice, mata um Genesect também. Pô, e aí? esse Lost Zone Box aqui tinha tech pra tudo, hein, cara. Tinha. Inclusive, Tem Cramoran batendo sem energia, tem o Snorlax batendo 180, tem o Zera Hora pra pegar a Palkia, tem o Greninja Radiante, tem o Drapion V, tem o Crabominable. Ele não foi pra brincar, não. Foi não, cara. O cara acordou de manhã e escolheu o caos. E te falar que esse é o tipo de deck que eu gosto. Tubox. Como eu gosto de Tubox, cara. Esse aqui eu botei fé. Eu amo um Tubox. Eu preciso até ver se eu tenho esse Zera Hora aqui, cara. É verdade, né? Mas ele é raro, parece. De repente aparece um Zera Hora desse assim, né? Eu acho que eu não tenho, né? Mas vai ter.
Só pra explicar um pouquinho pra galera, o 0 a hora ele bate 110 se o Pokémon for um V, e se com uma choicezinha ele bate 140, o que significa Knockout Poké. Então, basicamente É pra isso. rolê, hein, cara. Não é fácil, mas assim, Não. as energias você levar um pau aqui. Assim, Você o podendo deck ligar com usa... Mirage Gate, O deck usa Mirage Gate, tem Raihan. Então, assim, como o Palkia também é um deck que ele não tira sua mão, que assim, ele não tem Marnie, Roxanne, se tiver uma cópia, então não é um deck que vai ficar mexendo na sua mão o tempo todo. Então, esse deck de Lost Zone Box, ele acumula cartas na mão, ele fica com 10, 12, 14 cartas na mão. ele vai ficar Então, esperando num a hora de turnozinho usar, né, desse- cara? Num turnozinho desse, você vai lá, baixa 0 hora, Raihan, ligou a elétrica, bateu, ligou a energia, pegou a choice do deck com o Raihan, ligou no 0 hora, subiu, tchau, Palkia. E aí, já era, né? Não tem muito o que fazer. Aí você mata um Palkia e aí, tipo, como esse deck só vai em uma choice, então se o cara matar o 0 hora, você não bate de novo de 0 hora, mas você tem todo o resto do deck, né? Você pode- Tem tudo. Tem tudo. Você pode dar, tipo, 2 hits num Palkia, bate uma vez de Cramoran, termina com o Snorlax, ou então pinga com o Sableye matando alguém e deixa, tipo, uns 30 de dano no Palkia, aí você baixa com o Crabominable e mata o Palkia. Então, assim, tem milhares de jogadas pra fazer. E tem o Drapion, que é 1000, né? Baixou o Drapion, matou, o cara matou o Drapion, não tem nada não. Vara, Quick Ball, Drapion de novo, matei e ganhei o jogo. Cara, é muito imoral isso. Tem moral, cara. Moral, tá ligado? É isso, sabe? O 1000 sem Lost City, que a galera agora tá usando Lost City, pra quando matar o Drapion, mandar embora de vez pra Lost Zone, né? Sem Lost City, não tem nenhum jeito do 1000 ganhar do Drapion V, a não ser o cara zicando. Pô, não tinha Simplesmente pensado não nisso tem não, como. hein? Não tinha pensado nisso não. 1000 nocautear o Drapion com Lost City. Pode ser uma boa. Assim, o Drapion ainda pegou os 3 prizes dele? Pegou. Mas tu não perde o jogo automaticamente, né? Ah, mas ele pegou porque ele mereceu. Foi merecido, né? E aí a galera agora de 1000 tá usando um Lost City, ou até 2, dependendo. Justamente pra lidar com o Drapion. E aí você manda ele embora pra sempre. Interessante o deck, eu gosto muito desse deck. Interessante, cara. Eu tô curtindo o caminho que o jogo tá. Eu gosto do formato assim, sabe? Do jeito que tava, por exemplo, quando saiu o 1000 ou com o Arceus, ou logo que o Palkia saiu, em que a gente via 1 ou 2 baralhos só no meta, eu não curtia não, cara. Falar pra você, eu não achava legal. Gosto de mais diverso. Agora sim, pô. Você chega, você tem um monte de baralhos diferentes jogando, entendeu? Óbvio que você fala assim, poxa, esse baralho aqui, ele tá se destacando mais, né, no meta que a gente tá tendo. Então esse baralho aqui, ele pode estar... Eu posso dizer que ele tá um pouquinho acima dos demais, mas ele não tá disparadaço acima dos demais, entendeu? Como, por exemplo, tava o Palkia um pouquinho pra trás, ou como tava Arceus logo que ele saiu, sabe? Ou o 1000, então, que o 1000 saiu e ele quebrou o formato, basicamente. Você via só 1000 jogando, né? Então, assim, tá... Assim, eu gosto de surgir mais decks. Surgiram 2 novos decks agora, que é o Lost Zone Box / Giratina e uma variaçãozinha do Palkia com Kyurem, né? Então, imediatamente já surgiram esses novos 2 decks. Então, deu uma balançadinha no meta. E só tem uma coisinha que eu achei ruim de surgir esses decks, é que a Mirror do Lost Zone Box é horrenda. Horrível. Tenebrosa. É muito ruim de jogar, porque é muito corrida de prize e não tem muito o que fazer, sabe? Acontece, É né? complicado, cara. É complicado a Mirror. Acontece. De outros decks ainda tem algumas opções de jogada, porque geralmente Mirror de V-Star contra V-Star, nem sempre você vai dar um hit, às vezes você vai dar 2 hits, e aí tem mais opções de jogadas pra você fazer. Mas Lost Zone contra Lost Zone, cara, é um hit sempre. É lá e cá, é tipo, matou. O jogo vai ser decidido naquele que perder a turno cadência de de ataque. nocaute, né? Isso. Eu falei que na liguinha eu tinha jogado a Mirror de Sorroco na Tony e eu, cara, isso definiu o jogo, porque eu perdi, eu fui era MD1 que a gente tava jogando, né? Eu comecei o jogo, porque meu oponente ganhou na moeda, e ele mandou eu começar. Só que aí ele falhou o ataque no T1 dele. E no meu T2 eu falhei o ataque também. Nossa. E aí eu dependia muito de que ele falhasse o ataque no T3. E aí ele precisava de tanta coisa e ele foi descartando energia. E aí quando ele conseguiu montar tudo, faltou uma energia pra bater. Porque ele descartou uma pra poder comprar com o Greninja e ficou sem energia na mão pra poder ligar. Aí ele falhou o segundo turno. E aí, dali pra frente, eu não falhei mais. Aí eu consegui ganhar.
Então Pois é. Mirror de deck baby, é isso aí, cara. Quem É, falhar o e nocaute... tipo, e o pior é que o Lost Zone Box é outro rolê. Tipo, não precisa de energia. Você precisa pôr 4 cartas na Lost Zone e pronto. O resto do jogo você tá batendo. Porque por causa do Cramboran. E aí você bate sem energia, então é mais fácil você bater. Então, basicamente, o que, que o cara do Lost Zone Box tem que fazer? Geralmente, quem vai segundo tá na vantagem. E aí, quem vai segundo precisa dar 2 Confey e um Chorus. bater. É isso. 2 Confey, um Chorus e bater, entendeu? E esse deck é muito consistente pra fazer isso. É muito consistente pra fazer isso. Então, quase sempre, quando ele vai segundo, ele consegue bater no T1, salvo exceções, né? Então, numa Mirror, por exemplo, se eu sei que o cara tá de Lost Zone Box, eu mando ele começar. Sim. Porque eu quero matar T1. Então, é horrenda, cara, essa Mirror. E aí, o formato tem que evoluir pra counterar esse deck. Porque do jeito que tá, ele é absoluto. Ele é o melhor deck. Ah, assim, não sei se ele tá absoluto. É, assim, é O uma... absoluto foi o Palkia que meteu 8 decks no top 8, entendeu? É, Foi o assim... Mil que fez 7 decks em 8 no torneio. É, Tá muito isso- forte, sim, forte. isso aí sim. É chato de enfrentar e tal. Mas assim, dá pra sobreviver. É isso, GH. Podemos ir para o running da semana? Vambora. Bom, o running da semana tinha a ver com aquela Starmie que atacava descartando energias. Ela descarta energias e vai causando dano de acordo com a quantidade de energias que ela descarta. Eu queria saber se ela tivesse aquela Wash Energy, a energia banhada, se não me engano que ficou em português, ligada a ela e ela atacasse um Duraludon, se ela iria causar dano ou não. E aí, vocês talvez, né, quem tá ouvindo deve lembrar que muito tempo atrás, acho que nosso primeiro Rolling tinha a ver com o Blacéfalo, que exilava energia e se aplicava ou não a energia, o bônus da energia para criaturas, etc. E eu sempre falo que esses ataques que descartam, você seleciona e depois você causa o dano e aí você descarta. E aí, você pensando nesse tipo de interação, você teria a ideia de que, bom, então a Starmie não vai causar dano no Duraludon, porque eu vou selecionar, descartar a energia de água e depois eu vou causar o dano. E vou descartar depois, né? Mas nesse caso é uma exceção. Por quê? Pelo modo como está escrito a carta, você não tem como calcular o dano dela sem descartar as energias, né? A próprio texto da carta manda que você descarte energias para poder atacar. Então você descarta todas elas e depois, no caso da Starmie, você vai calcular o dano. Por isso, mesmo que você descarte uma Wash Energy ou energia banhada no ataque da Starmie, você ainda assim causaria o dano no Duraludon VMAX, apesar da habilidade dele. E para a semana que vem, a pergunta que eu quero deixar tem a ver com o Malamar, que acabou de sair na coleção Origem Perdida. Ele tem um ataque que faz com que o seu oponente revele a mão. Se você encontrar uma carta na mão do seu oponente que seja igual a uma carta na sua mão, ele dá mais dano. E aí eu quero saber, e se meu oponente tiver uma energia básica na mão dele? O que acontece? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Deixe aí nos comentários qual desses decks novos aí que você tá mais curtindo. Lost Zone, Giratina, Kyurem, ou se você vai gostar também do futuro Lugia. Então deixa aí um comentário pra gente, a gente gosta de ler e responder, então participe com a gente. Muito obrigado, até semana que vem. Me segue em redes sociais, eu tenho o Facebook, é o que eu mais uso, Gabriel Monteiro. Twitter tá paradão lá, GH_PTCG, mas conforme eu for jogando torneio, eu pretendo atualizar algumas coisas. Então Cara, é só isso. joga a partida de Yu-Gi-Oh! E quer falar que vai atualizar aí. Pois é, agora eu tô de volta pro Pokémon, vou jogar os dois. E é isso, até semana que vem, fui!
É isso aí, pessoal. Você pode me seguir lá no Instagram ou no Twitter em @JoãoAlcim. Também seguir lá o projeto da Pokédex em @MyPokédexProject. E o Dragon News Podcast em @DragonNews_pod. Se você quiser mandar um e-mail com uma sugestão, uma crítica, uma proposta, uma ideia, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí. Foi um prazer. Se tudo der certo, o Cato deve retornar no nosso próximo episódio. E até semana que vem.